Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que está todo mundo em pé, vamos fazer duas leituras distintas, por gentileza. Primeiro livro de Coríntios, capítulo de número 11. O versículo é o de número 24, apenas a parte final dele. Capítulo de número 11, versículo de número 24. Fazei isso em memória de mim. Fazei isso em memória de mim. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Desde quando o pastor Leniverson me estendeu o convite, esta palavra desceu ao meu coração e eu gostaria de compartilhar convosco. E creio que Deus tem algo extraordinário para fazer através da palavra nesta noite, em nome de Jesus. Capítulo de número 9, versículo de número 13 e 14. Versículo 13. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos tenho ouvido acerca deste homem, quantos males tem feito aos santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocarem o teu nome. Amém? Tome o seu assento, por gentileza, exaltando e glorificando ao nome do Senhor. Seria muita imprudência da minha parte dizer que Deus começaria a falar a partir de agora. Nós temos ouvido Deus desde o princípio deste culto, através dos hinos, através da oração, através de oportunidades que foram dadas na ministração da sua boa palavra. Mas enquanto como eu mesmo disse, quando o pastor falou comigo, esta palavra desceu e na madrugada deste dia, eu me acordei. Todas as vezes que a gente perde sono tem propósito. Muita gente acha que é falta de um remédio para dormir. É muitas vezes falta de discernimento para falar com Ele. Deus, Ele nos chama para Ele ministrar sobre nós. E esta palavra já tem um bom período de tempo que tem sido ministrado em meu coração. Quando a gente todos os anos, todos os meses, a gente se reúne neste ato muito solene, e esse texto, ele é exaustivamente lido, que é o 1 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 23, sempre me chamou muita atenção sobre memória, né? O céu, ele faz questão de, todas as vezes, Paulo vai dizer, fazei isso em memória, não era de Paulo, mas era de Deus. E o imprescindível é que Paulo vai dizer que aquilo que ele está ensinando, ele não está recebendo dele mesmo, ele recebeu foi do Senhor. E que memória é essa? E para que nos reunimos todos os meses? Essa memória que o céu está falando não era apenas uma instituição de um ato religioso, ao partir do pão, é um ato simbólico, ao cálice de vinho que nós usamos, o suco de uva, era para que a gente não esquecesse daquilo que ele fez, não esquecesse do propósito que ele subiu na cruz, não esqueceu o propósito que ele passou, tudo o que ele passou, ele tinha um propósito, e o propósito foi que ele morreu, ressuscitou para nos dar vida, para nos perdoar, para lavar-nos dos nossos pecados. E estamos aqui porque fomos perdoados por Ele. Glória a Deus. Como foi mesmo bem dito aqui pelo cooperador, através da palavra de Jesus. Ao fazer memória de Cristo, lembrar da cruz, lembrar do sangue, lembrar de suas ações, da sua reconciliação, é muito além disso que o céu deseja que nós façamos. Esta memória não deve ficar apenas na ceia. Essa memória não deve ser apenas um ato simbólico todos os meses, ela precisa estar permeada em nosso coração, porque só aquele que tem consciência que foi perdoado por Ele tem facilidade em perdoar, que foi amado por Ele tem facilidade em amar, né? Que mesmo e compreende que é imerecido este amor, não faz medida para amar os outros, não ama os outros por merecimento, ama porque é uma determinação que o céu nos deu. E Atos capítulo de número 9,
ele vai deixar muito claro qual é o propósito da igreja que vem todos os meses aqui. Só você que veio aqui em memória dele, diga glória a Deus. E qual é o propósito? Qual é o verdadeiro propósito? Porque Atos capítulo de número 9 vai mostrar alguém que tem autoridade da terra para prender, autoridade da terra para levar cativo aqueles que defendem a Deus, mas ele é encontrado pela autoridade do céu. E aqui há um grande problema, porque neste texto que nós vamos ler, é quando a autoridade do céu levanta quem a gente quer prender. Eu vou repetir, quando Deus quer levantar alguém que a gente acha que a prisão seria necessário, que a distância seria extremamente importante para nós. A Bíblia vai dizer, desde o versículo de número 1 do capítulo de número 9, que Saulo, ele apenas não tinha carta, não tinha autoridade, não tinha autorização. A Bíblia diz que ele respirava a ameaça de morte. Era muito além daquilo que ele queria fazer, é como ele queria fazer. Ele não tinha só as cartas na mão, ele tinha intenção no seu coração. O ódio tomava conta dele, e ele não era apenas alguém que tinha ódio, raiva, ele tinha ódio, raiva e tinha autorização. E a Bíblia vai dizer que esse detalhe imprescindível, que este perseguidor que tinha autoridade, não sabia que ele estava perseguindo alguém que também tinha autoridade. E esta autoridade que este povo tinha, não era dada aos sacerdotes da terra. Esta autoridade foi dada pelo próprio Cristo através do céu. Lucas capítulo de número 10, versículo de número 19, vai dizer que toda autoridade foi dada. Toda autoridade foi dada. Ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8, a Bíblia nos reforça que Deus, o próprio Cristo, preparou um momento para a igreja, e recebereis do céu virtude, oh glória, aleluia. Então há duas autoridades, uma vista e uma só percebida, e quem percebe? Aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Saulo tinha autoridade da terra para prender, mas a igreja tem autoridade do céu para testificar e testemunhar. Oh glória, aleluia. Saulo respirava, fazia parte do seu DNA. A autoridade que ele tinha ultrapassava o limite da legalidade. Ele convencia qualquer um daquilo que ele estava fazendo, porque quando se fala de respiração, está falando de todo o seu corpo, está falando de todos os seus sentimentos. Alguém que respira algo convence facilmente os outros. Aquele que respira, então Paulo convencia todos que estavam em volta. E ele vai a Damasco com um propósito, mas a Bíblia diz que no caminho Jesus encontrou a ele. Oh glória! Aquele que tinha autoridade da terra é jogado por terra pelo próprio Cristo Jesus, o dono da igreja. Eu vou repetir, o dono da igreja. E o interessante é que a caminho da Damasco não é Pedro que encontra Saulo, não é Barnabé que encontra Saulo, não é Ananias que encontra Saulo, é o próprio Jesus que encontra Saulo. A igreja vive diante de aflições, e eu tenho uma palavra para você nesta noite. Quando Barnabé não resolver, quando Pedro não resolver, quando Ananias não resolver, Deus ainda envia o seu próprio Filho ao favor da igreja. Oh glória, aleluia. Agora, se você perceber que nos versículos que eu li, é Deus dando ordem para Ananias ir até Saulo. Não foi o próprio Cristo que foi até Saulo e lançou por terra?
Não foi o próprio Jesus, e o texto é muito claro. Por que me persegues? Era o próprio Jesus que o encontrou. E por que agora ele não vai até a rua chamada direita, aonde Saulo está orando, e manda Ananias? Entenda, e Ananias tinha razão de sobra para não ir, porque o que li junto com vocês é ele dizendo, ele tem autorização, ele tem autoridade, ele não é um insano, ele tem raiva, ele tem ira, mas ele tem documento, ele pode fazer isso, e ele vai fazer isso, e o tempo é curto demais, são só 3 dias, ele tem razão para dizer que não devia ir, porque o medo de Ananias é compreensível, mas o propósito de Deus é maior do que o medo. Este é o grande detalhe. Pastor, o senhor disse algo que eu tenho pensado com muita constância. Nós fomos chamados para ser pontes e não muros. Deus estava dizendo, eu estou querendo que você viva a graça na sua plenitude. Saber o que é graça não é vir ao culto erguer as mãos, isso é bom. Não é vir ao culto e dar glória a Deus, isto é bom. Não é vir aqui e falar em línguas estranhas, isso é bom. É fazer ponte com aquele que a gente acha que não é merecedor, mas Deus amou ele da mesma maneira que nos amou. É Santa Ceia, é momento de termos a consciência, a memória dele é amar como ele amou, perdoar como ele perdoou. Tem alguém entendendo aí, por gentileza? Oh glória, aleluia. Cristo não enviou Ananias porque não pudesse, não foi por esse propósito. Ele queria que Ananias também vivenciasse esta graça extraordinária aos outros, que ele pudesse compartilhar com os outros. No caminho, Cristo derruba Saulo para salvá-lo, mas na casa, na rua chamada direita, manda Ananias para ter comunhão, porque Jesus não vai fazer a gente ter comunhão. Quem faz ter comunhão somos nós. Não é o próprio Cristo que vai descer aqui e vai dizer, tenha comunhão. É você que precisa ter comunhão. Pode falar para alguém perto de você, é importante ter comunhão. Estamos aqui porque somos a igreja de Jesus, aleluia. Jesus encontrou Saulo como Senhor, mas enviou Ananias como irmão. A paz do Senhor, oh glória. A gente está querendo que Jesus encontre outros como Senhor, mas não queremos encontrá-lo como irmão. Ei, não vai existir um céu à parte para você. Não, aquelas pessoas que eu não gosto, e se Jesus o salvar, é bem arriscado você vai ficar alimentando sentimentos que não deve alimentar, porque estamos aqui com um único propósito. Muito em breve Jesus vai vir buscar uma igreja lavada e remida pelo seu sangue, aleluia. Então a ligação profética do texto de Atos capítulo 9, com 1 Coríntios capítulo de número 11, é que a memória de Cristo é para lembrar que fomos alcançados, para lembrar que fomos salvos, para nós não esquecermos que somos improváveis de Deus, para esquecermos que foi Deus que nos amou primeiro, e não estamos aqui por merecimento. A minha razão não vai impedir o agir do Espírito Santo de Deus. Quem sabe há um Saulo te incomodando, ou dentro da tua casa há um Saulo que incomoda muita gente. Há um momento que é o próprio Cristo que vai fazer, e o resto é com você. Deus conta comigo, Deus conta com você, Deus conta. É ponte que nós devemos ser. Eu vou repetir de novo, é ponte que nós devemos ser, e precisamos aprender isso. Quando a Bíblia vai dizer que Jonatas vai ser uma ponte de livramento para Davi diante de Saul, ele aprende. Quando Deus vai dizer que você não
tem como fazer o templo, porque as tuas mãos estão cheias de sangue. Eu digo, eu não posso fazer, mas eu vou ajudar quem vai fazer. Eu não posso pregar, mas eu vou ajudar quem prega. Eu não posso pastorear, mas eu vou ajudar quem pastoreia. Eu não posso ficar na porta, mas eu vou ajudar quem fica na porta. Por quê? Porque tudo é pro reino, é pro reino, é pro reino, o ribiamachonde que amanda arábia. Oh glória, oh glória, oh glória. Ananias olha para Saulo e diz, passado terrível. Ananias olha para Saulo e diz, passado tenebroso. Deus diz para Ananias aquilo que ele vai fazer com Saulo antes mesmo de fazer. O problema é esse, que Deus fala que vai fazer, mas não fala quando vai fazer. Para mim é vaso escolhido. O seu argumento não muda o argumento de Deus. A sua razão não muda a razão de Deus. A sua vontade não muda a vontade de Deus. Você pode ter motivo de sobra para dizer que o que você está falando é justo, mas se o céu nos chamou para todos, aqui como o tema que nós temos, até que todos sejam um, funciona assim: é amar quem não merece ser amado porque foi amado por Ele, é perdoar quem não merece ser perdoado porque fomos perdoados por Ele. Tem alguém entendendo que o céu está nos motivando aqui nesta hora? Nós sairemos desta reunião para chegarmos para a próxima, não apenas com sentimento, nós vencemos mais 30 dias, nós temos uma oportunidade de mais 30 dias, é chegar nos próximos 30 dias e dizer, eu amei quem não merecia ser amado, eu abracei quem não merecia ser abraçado, eu perdoei quem não merecia ser perdoado. Por quê? Porque Ele fez comigo primeiro. Oh glória, Ele fez comigo primeiro. Deus sempre vai usar homens. Pai, visita o hospital. Se você não for, ninguém vai ouvir a palavra lá. Pai, visita os presídios. Se você não for, ninguém vai ouvir a palavra lá. É Deus dizendo, eu ainda uso pessoas. Eu ainda uso pessoas. E nós devemos ser estas pontes. Quem chegar perto da gente tem que ter facilidade para chegar perto de Jesus. Eu vou dizer mais uma vez, quem chegar perto da gente tem que ter facilidade para chegar perto de Jesus. Chegou perto da gente, vai sentir Cristo sendo exalado. Se nos nossos lábios só sai mágoa e chateação, olhe bem por gentileza. Ananias falou a Deus e não falou aos homens. Eu vou repetir, ele falou a Deus. Ele estava com razão, mas quando Deus argumentou, o argumento dele ficou por terra. Ele não falou para mais ninguém. Ele não chegou lá para Saulo dizendo, não era para mim vir aqui, não era para mim estar aqui. Quando ele chegou lá, Deus disse para que ele orasse. Ele orou e o milagre aconteceu para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E a igreja precisa ser desta maneira. E pouco tempo depois, pastor, a Bíblia vai dizer que Barnabé também vai defender a Saulo, porque em pouco tempo Saulo já estava na sinagoga pregando, todos estavam angustiados e Barnabé vai até todos e acalma a alma deles, dizendo, foi Deus que escolheu ele, foi Deus que chamou ele. Deus pode contar com Ananias nesta hora, Deus pode contar com Barnabé nesta hora. Você não vai expelir as pessoas para longe, você vai trazer elas para perto, e nós ganharemos esta cidade para Jesus. Do Ribiamacho. Se todos, pastor André, fizer o papel que tem que ser feito, essa igreja se torna pequena. Se todos agirem como o céu quer que nós devemos agir, aqui se torna pequeno. É porque tem ambientes que as pessoas nem sabem que a gente serve Jesus. Tem ambiente que as pessoas nem sabem que nós somos servos. Tem ambiente que as pessoas nem sabem que nós servimos a Ele. Quando nós dizemos que servimos, eles se escandalizam daquilo que sai dos nossos lábios.
Todos os obreiros têm esta experiência em empresas. Chegou lá, sabe que é obreiro, pode ser até cooperador. Usa terno, já nos chama de pastor. Com o passar do tempo é pastorzinho. Com mais tempo é irmãozinho. Por quê? Não é porque ele vai diminuindo quem nós somos, é o nosso comprometimento lá. E Deus está dizendo, nós devemos ser como Ananias. Nós devemos ser, da mesma maneira que Barnabé, sermos pontes daqueles que pecam com o Salvador, daqueles que erram com aquele que traz redenção, daqueles que falham. Pode ter uma história ou um histórico terrível, eu também já tive, mas a misericórdia me alcançou e eu estou aqui. Tem mais alguém aí que foi alcançado pela misericórdia dele? Fique de pé, por gentileza. Eu preciso fazer 2 orações. A minha primeira é: você entrou aqui achando que para você não tinha mais jeito. É como se o céu não se lembrasse mais de você. É como se Deus não se importasse mais com você. E esta palavra é: para Deus, você é um vaso escolhido. Para Deus, você é alguém que o céu tem propósito. Alguém nesta noite para voltar para Jesus. Alguém nesta noite para reconciliar com Jesus. Erga uma de suas mãos para cima que eu oro por você. Cadê? Aonde está a primeira vida para Jesus? Tem coragem de sair daí e vir aqui? Você tem coragem de sair daí e vir aqui para nós orarmos juntos? É uma palavra de amor e não de repreensão. É o céu dizendo: não foram pontes para você, mas Deus vai te usar e você vai passar a ser pontes. E tem homens e mulheres de Deus aqui para serem pontes para você. Aonde está a primeira vida para Jesus? Saia do teu lugar e venha que eu vou orar com você. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Aonde está a segunda vida para Jesus? Oh aleluia, oh aleluia. Aonde está a segunda vida para Jesus? Oh glória, oh glória, oh glória. A festa no céu, oh aleluia. Para a família, quem sabe você não tem jeito. Para a sociedade, quem sabe você não tem jeito. Mas para Deus você é vaso escolhido. Venha. Oh glória, aleluia, aleluia. Eu estou insistindo, pastor André, porque há mais uma vida e o céu te chama agora. O céu te convida agora. Peça ajuda para alguém e venha. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Tem alguém para celebrar a Ele. Tem alguém para exaltar a Ele. Tem alguém para jubilar a Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos orar por estas 2 vidas. Se há mais alguém, venha. Está vindo mais uma vida ali. Oh aleluia, oh aleluia. Tem glória da glória. Aleluia, tem aleluia da aleluia. Venha, venha. A boa presença do Espírito de Deus está aqui. Eu sinto a presença dele aqui. Seja renovado pela presença dele aonde você estiver. Nós estamos em uma noite de celebração e não há nada melhor que nós lembrarmos e recordarmos da memória dele. O Cristo que perdoa, perdoando nesta noite. Você pode adorar a ele e exaltar a ele. Tem mais alguém? Estenda as suas mãos. Senhor, eu apresento estas vidas. Pai, apaga os pecados e as transgressões dos teus filhos. Tira o nome deles do pó da terra, Senhor. Escreva no livro da vida. Ajude eles, Senhor, a caminhar um pouco mais. Que eles se tornem, Senhor, pontes também. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus,
Se você tiver comunhão, segure na mão de alguém que está perto de você. Deus, eu vim trazer uma palavra profética nesta noite. Pai, esta igreja será uma igreja missionária. Aonde tiver um crente vai ser ponte. Aonde tiver um crente, a presença do Espírito de Deus vai se instaurar. Aquela faculdade, a tua presença vai mudar vida. A tua casa, a tua presença vai mudar vidas. Pai, encha os teus filhos nesta hora de coragem, como deu Ananias, mesmo não concordando e com um argumento de sobra, mas o Senhor trouxe a ele a convicção que o céu tinha algo extraordinário para fazer com a vida de Saulo. Pai, ajude os teus filhos, ajude as tuas filhas. Deus, é a minha oração, em nome de Jesus.